paz do Senhor, crianças, eu sou a tia Paulinha e hoje eu tô com uma história muito, mas muito legal pra contar pra vocês. A gente vai falar sobre um tema muito legal, bem atual, que é o maior pintor do mundo. Esse é o tema da nossa história de hoje. Mas antes de começar a história com vocês, nós vamos ler, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, tá bom? Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia aí, pegar sua Bíblia rapidinho, eu vou esperar. Abre aí ela, quando você encontrar, em Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Será o que está escrito nesse versículo? Vamos lá descobrir? Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez você esteja se perguntando assim, tia, eu sou uma criança. Eu pequei também, eu também sou pecadora? Pois é isso que eu quero te falar, que sim, você é pecadora, né? E aí, antes de falar o porquê que você é uma pecadora, porquê que todos pecaram e foram distanciados, destituídos da glória de Deus, eu quero falar pra vocês como que o maior pintor do mundo, ele fez todas as coisas, tá bom? Deus é o maior pintor do mundo. E um dia ele teve uma ideia brilhante. Lá em Gênesis, logo no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, fala como que Deus criou todas as coisas, né? O nosso maior pintor. A Bíblia fala, logo no primeiro versículo, que a terra, né, tudo, na verdade, o mundo era sem forma, vazio, era escuridão, existia água e escuridão, e somente o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí você vai fechar o seu olhinho aí rapidinho. Imagina só, rapidinho, como que era, né? Assim, não tinha cor, era assim, uma escuridão, somente a água. Pois é, gente. E aí foi quando Deus, ele teve uma ideia brilhante. Ele resolveu separar essa escuridão da luz. E aí ele falou assim, haja luz. Foi quando ele criou a luz. Ele disse assim, haja luz. E aí a escuridão ele chamou de noite e a luz ele chamou de dia. E aí foi só a primeira criação. E depois que ele fez esse primeiro dia, essa primeira criação, ele viu que era bom. E aí ele resolveu continuar o seu trabalho. O maior pintor do mundo, Deus, disse assim, olha, tá muito bom, eu vou continuar o meu trabalho. Foi aí, crianças, que ele resolveu no segundo dia separar a água. Aquela água, tinha tanta água, né? E ela fez separação. E embaixo ficou as águas, né? E em cima, nessa parte aqui superior, ficou o céu. Ele chamou de céu. E aí ele viu que era bom, ele viu assim, tá muito bom meu trabalho, eu não vou parar por aqui. E aí ele no terceiro dia, sabe o que foi que ele fez? Como na parte de baixo só tinha água, ele resolveu separar essa água e botar outra parte terra seca, terra firme, é onde nós pisamos hoje, na terra firme. E aí, sabe o que foi que ele fez? Ele, fez uma parte, colocou os mares, os lagos, e a outra parte ele colocou terra seca. E nessa terra seca ele fez árvores lindas, assim como essa aqui. Colocou plantas, colocou flores de todo tipo, de todas as cores. O maior pintor do mundo é muito inteligente, não é mesmo? E aí, essa foi a terceira criação de nosso Deus. E aí ele viu que era bom e ele resolveu continuar o seu trabalho. Foi aí que ele pensou, sabe o que? Já tinha dia, já tinha noite, então tá faltando algo mais. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Foi aí que ele fez o sol para iluminar o dia. E aí, à noite, ele fez o quê?
a lua e fez também as estrelas. E foi essa a quarta criação do maior pintor do mundo, do nosso Deus. E ele, depois que ele fez, ele viu que era bom. E ele parou, será, de fazer o seu trabalho? Não, crianças, ele continuou com o seu trabalho. Foi aí que ele resolveu colocar naquelas águas que estavam tão silenciosas lá no fundo, todo tipo de peixes. Olha só, ele resolveu povoar os mares. Foi aí que ele colocou o tubarão, colocou o peixinho, a estrela do mar, fez também o polvo, colocou tudo lá bem colorido, de todo tipo de peixe existe no mar. Talvez tem peixinho que você nem conhece, eu também, mas foi Deus quem fez. E aí no céu, sabe o que foi que ele colocou? As aves que voam, né? Os pássaros, todo tipo de pássaro, o papagaio. Eu não vou nem citar o nome dos outros porque a tia também é um pouco ruim para saber o nome dos pássaros. São tantos pássaros, né? Então colocou o papagaio, colocou o pardal, colocou vários outros pássaros, né? E aí, essa foi a quinta criação do maior pintor do mundo, do nosso Deus. Depois que ele terminou, que ele viu do que ele tinha feito, ele viu que era bom. E aí, essa foi a quinta criação de Deus, no quinto dia. E aí, crianças, será que o trabalho terminou por aqui? Será que Deus estava cansado, hein? Não, ele resolveu continuar o seu trabalho. Foi aí que ele criou, colocou na terra, já tinha árvores, já tinha frutos, já tinha flores. Durante o dia tinha o sol bem quentinho, durante a noite tinha as estrelas, tinha a lua. Agora ia ter também seres viventes, os animais. Foi aí que ele fez todos os tipos de animais, toda espécie. E aí ele colocou, sabe o que? Na terra, macho e fêmea, para que eles pudessem reproduzir, multiplicar. Ele colocou o macho e a fêmea. E depois que ele fez todos esses animais, crianças, ele pensou também em fazer algo fantástico. Talvez a maior criação dele. Sabe o que foi? Ele criou o homem. E a Bíblia fala, criança, aqui na Bíblia Sagrada, em Gênesis, fala que o homem, ele foi feito do pozinho da terra, do pó da terra. Ele formou os braços, ele formou as pernas e ele foi formando o homem. E aí a Bíblia fala que ele soprou assim, ó, em suas narinas, no seu nariz. E sabe o que aconteceu? Houve vida. O homem começou a respirar. E Deus deu uma ordem a esse homem. Ele chamou esse homem de Adão e disse a Adão que ele tinha um trabalho que era cuidar do jardim. Ele colocou Adão em um jardim e ele tinha que cuidar desse jardim e também colocar nome em todos aqueles animais, tá bom? E aí ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas Adão estava sozinho, crianças. Não tinha alguém assim como ele, né? Para que ele pudesse conversar. Cada animalzinho tinha o seu companheiro. E aí, Adão talvez não ia saber, né? Na verdade, claro, Adão não ia saber conversar com o leão, não é verdade? Assim, igual o leão ruge. Não. Então foi aí que Deus teve uma ideia brilhante também. Sabe o que foi que ele fez? Ele fez com que Adão caísse em um sono profundo. E ele, da costela de Adão, aqui da costela de Adão, ele fez, ó, a mulher para que fosse a companheira dele. E aí Adão ficou muito feliz. Mas crianças,
Deus, depois que fez todas essas coisas, ele que colocou o homem e a mulher lá no jardim chamado Éden, e é onde eles moravam, ele deu uma ordem, que eles podiam comer de todas as frutas que haviam no jardim, mas de uma que estava no meio do jardim, essa eles não poderiam comer, eles não podiam comer. Mas crianças, o inimigo, ele é tão saliente, que ele veio em forma de uma serpente, de forma de uma cobra, e buzinou, falou no ouvido de Eva, que caiu na lábia dele, que falou que se ela comesse dessa fruta, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela poderia ser inteligente, né? E aí o que ela fez? Ela caiu na conversa dele. E aí, criança, infelizmente, eles que eram obedientes a Deus se tornaram pessoas desobedientes a partir daquele momento. E eles foram afastados de Deus. Deus, quando veio falar com eles no jardim, eles se esconderam, porque eles estavam nus, eles não queriam que Deus visse ele. Então eles haviam deixado de ser inocentes a partir daquele momento. E aí, crianças, infelizmente, por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos daquele lindo jardim. Agora eles iam ter que trabalhar duro, agora eles iam que trabalhar bastante para que eles pudessem se manter, porque enquanto eles estavam no jardim, era Deus que supria todas as necessidades deles. E aí eles foram expulsos de lá, e aí veio a grande consequência, que foi o quê? O pecado. E aí, quando eu falei no versículo que eu li no início, que todos pecaram, é justamente por isso, porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva. E quando você nasce, você é um pecador. E você precisa conhecer alguém que Deus enviou lá do céu para que os seus pecados sejam perdoados. E aí, crianças, por causa do pecado de Adão e Eva, né? Nós fomos também contaminados, nós somos também pecadores, mas nós, pela graça de Deus, né, podemos conhecer a Cristo, que é quem nos livra de todo o pecado. Olha só, assim é o coração de uma criatura, de alguém que foi criado por Deus. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos apenas criatura. Então, quando nós, né, deixamos o pecado, quando nós conhecemos que somos pecadores e que queremos deixar todo o pecado de lado, precisamos o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E deixamos de ser apenas, sabe o quê? Criatura. E nos tornamos filhos de Deus. E aí, o maior pintor do mundo, ele fez todas essas coisas para nos abençoar, né? Infelizmente, Adão e Eva não puderam aproveitar, né? Mas Deus é tão bom que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o sangue de Jesus, né, que é derramado lá na cruz, que foi derramado, na verdade, que foi derramado lá na cruz, é o que pinta a nossa vida, é que dá cor às nossas vidas. Porque quando nós não conhecemos a Cristo, a nossa vida não tem cor alguma. A nossa vida, ela é suja, ela é cheia de pecado. E aí, o sangue de Jesus, né, Jesus que foi enviado por Deus, ele nos purifica de todo pecado. Ele passa em nosso coração e ele faz uma lavagem, ele limpa, sai limpando toda a sujeira. Como assim, tirar um sangue? Pois é. Não sei se eu já falei isso pra vocês em algum vídeo que eu já gravei. Pela lógica humana, o sangue ele tem mau cheiro, ele não tem benefício algum. Mas pela lógica de Deus, o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, ele tem sim um benefício, é nos limpar de todo o pecado. E aí, criança, o nosso coração, que antes era sujinho, ele vai ser o quê? Lavado, vai ficar branquinho, alvo como a neve, para que Deus, que é o maior pintor do mundo, ele venha e escreva uma nova história para as nossas vidas,
que é uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Beijo.